Graça e paz, irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Amados, pela graça de Deus, nós estamos usando esse espaço aqui. Espaço bonito, aconchegante, agradável. Estamos fazendo nessa noite, porque nós queremos testar toda a infraestrutura para no próximo dia 29 inaugurarmos com algumas pessoas que foram importantes nesse processo. Nós vamos estar convidando elas também, mas queremos ver a igreja o máximo possível presente aqui nessa inauguração. Estamos felizes, irmãos, mas eu gostaria que a minha glória, pois não darei a outrem. Esse texto é muito claro, até aí, esse texto é muito claro. Irmãos, tudo o que nós conquistamos na vida, só conquistamos pela graça de Deus. Só conquistamos porque Deus assim permite. A gente tem a tendência humana de se gloriar, de achar alguma coisa, de às vezes se ensoberbecer, fazer comparações. Meu querido irmão, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma igreja é ela achar que ela é toda poderosa, ela se achar. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma igreja é a sua membresia se achar melhor do que qualquer outra membresia. Que isso não aconteça no nosso coração em nome de Jesus. A glória é só de Jesus, a honra é só dele. E tudo que conquistamos, conquistamos por causa dele. E ele diz que a sua glória não divide com ninguém. Então eu vou pedir ao pastor Wallace que vem aqui fazer uma oração, para que, se de alguma forma o nosso coração em algum momento se ensoberbeceu, se orgulhou, ficou vaidoso por qualquer outra coisa, que o Senhor nos perdoe. E eu gostaria que, se isso aconteceu no seu coração, que você peça perdão, porque, queridos, nós não queremos perder a bênção de Deus. No momento de alegria em que nós estamos celebrando a bênção, se o orgulho entrar no coração, a gente perde a bênção. Então é um perigo sim, é um perigo, mas que o Senhor nos livre desse mal, em nome do Senhor Jesus. Oh, queridos, Deus vai fazer muito mais, coisas grandiosas. Eu me lembro da palavra do pastor Cole. Antes mesmo dele dar a palavra lá na igreja, ele já tinha dito a gente pessoalmente: essa igreja vai crescer, vai ser 3 mil membros, 3 mil. E foi muito específico, né? 3 mil membros. Eu digo, glória a Deus, amém. Deus cumpre a sua palavra, mas é Ele quem faz, e a glória pertence a Ele. Pastor Wallace. Queria que a igreja ficasse de pé, por gentileza, para a gente orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, antes de mais nada, nós queremos tributar ao Teu nome toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E como já fora dito aqui, qualquer conquista da nossa vida, pessoal, ou coletiva, ou comunitária como igreja, nós entendemos que é fruto da Tua graça e da Tua misericórdia. E a honra e o louvor são somente para o nome do Senhor. Tua palavra nos ensina que o Senhor acolhe o humilde, mas o Senhor resiste ao soberbo. A Tua palavra nos ensina que a soberba precede a ruína. Livra-nos desse mal em nome de Jesus Cristo. E que, se de alguma maneira a soberba, a altivez, a arrogância, o orgulho subiu ao coração de qualquer um de nós, que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus, e que o Senhor não nos deixe ser vencidos por este terrível pecado chamado soberba, que por muitas vezes lembra o Senhor a Satanás. Livra-nos, ó Deus, deste mal, e faz-nos como igreja, mas também como indivíduos, caminharmos em humildade e em humildade de espírito, e que tudo aqui nessa casa e na nossa vida seja tão somente para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar e vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, e nós vamos ler os versículos de 50 a 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 50 a 58.
Diz o texto sagrado: isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista e esse corpo mortal se revista e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, todos: tragada foi a morte. Versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Todos, graças a Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, vamos orar. Pai, fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Desejamos ser instruídos pelo Senhor. Nós precisamos ser edificados pelo Senhor. Que o Senhor venha estar abrindo nossos olhos. Nos ilumina, Senhor, para compreendermos a Tua palavra, para percebermos o quão glorioso, o quão maravilhoso é ser servo do Senhor, é ser filho do Senhor, é poder participar da família do Senhor. Que o Senhor nos faça enxergar a glória que está por vir, e através dessas verdades o nosso coração venha transbordar e o nosso coração venha estar pronto para servir. Pois nós oramos, desde já agradecemos pela Tua palavra. Me unge, Senhor, com o Espírito Santo. Senhor, me unge, me capacita. Não tenho nada de mim mesmo, Senhor. Nenhum pastor tem nada de si mesmo. Tudo que temos vem do Senhor, e nós queremos apenas transmitir, ser canal do Senhor. Faz a obra, Senhor, e toda obra e qualquer tentativa de ingerência maligna caia por terra, seja destruído, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, em Malaquias capítulo 3, nos versículos 13 e 14, há uma descrição de um acontecimento muito triste, um acontecimento terrível, lamentável. O versículo 13 diz o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti, Senhor? Versículo 14, leamos todos. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar. Amados, a pergunta que nós podemos fazer nesse momento é: será que realmente vale a pena servir a Deus? Porque a vida cristã é uma vida de renúncia. Jesus diz: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Vale a pena mesmo servir a Deus? Vale a pena estar aqui, deixar tantas outras possibilidades e estar aqui? Vale a pena servir a Deus? Esse estava sendo questionamento do povo de Israel. No texto de 1 Coríntios, queridos, nós temos a resposta para essa pergunta, de uma forma clara, contundente, extraordinária e maravilhosa. Mas vamos ver o versículo 50, porque o versículo 50 começa com algo bem especial. Leamos o versículo 50, todos. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja, queridos, o texto é muito claro quando diz que carne e sangue não podem
herdar o reino de Deus. Paulo está falando sobre a natureza humana em seu estado presente. Carne e sangue são uma referência à nossa condição mortal e corruptível. Paulo deixa muito claro que os nossos corpos, como estão agora, não são adequados para a glória eterna no reino de Deus. Esse corpo que nós temos hoje não é adequado à glória celestial. Do jeito que está aqui, ele não pode entrar nos céus, ele não pode adentrar as mansões celestiais. O texto mostra a necessidade de uma transformação radical, completa. A corrupção, diz o texto sagrado, no final, a corrupção não pode herdar a incorrupção. A nossa condição de pecaminosidade não pode herdar a morte. A morada celeste é totalmente santa, pura e imaculada. E do jeito que nós estamos hoje, não entraremos. Desse jeito, não. Amados, para adentrarmos as mansões celestiais, o nosso corpo precisa ser transformado. Aí chegamos então nos versículos 51 e 52. E nesse texto fala do mistério da transformação. Veja aí o versículo 51. A primeira afirmação que nós tiramos aqui no versículo 50 é que do jeito que nós estamos, com esse corpo assim, nós não entraremos no reino de Deus. Precisamos de uma transformação. Mas veja o versículo 51. O que é que diz? Eis que vos digo um mistério. Veja só a palavra que está sendo usada aqui. O Senhor está revelando uma situação muito interessante. Ele diz, eis que vos digo um mistério. Todos, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O início do versículo 1 fala de um mistério. Um mistério. E mistério significa uma verdade anteriormente escondida, mas agora revelada por Deus. E esse texto nos fala de duas revelações, de dois mistérios que o Senhor abriu a cortina para enxergarmos. Fala de duas verdades maravilhosas e gloriosas. A primeira revelação, olha o que é que o texto diz: nem todos morrerão. Vamos afirmar isso, a primeira revelação que o Senhor faz nesse texto: nem todos morrerão. Isso vale para mim, vale para você. Pode ser que isso aconteça conosco. Nem todos morrerão. Alguns crentes não passarão pela triste experiência da morte. O texto é muito claro quando diz isso, que alguns crentes não passarão pela experiência da morte. E dormir aqui se refere ao estado de morte. Uma pessoa, quando está morta, é como se ela estivesse dormindo. Alguns crentes não passarão pela essa experiência. Que Deus nos dê essa graça em nome de Jesus. Mas há uma segunda revelação. O texto diz que todos os que estão em Cristo serão transformados. E eu gostaria que os irmãos participassem. Todos os que estão em Cristo serão transformados. Haverá uma mudança radical nos nossos corpos. Esse seu corpo sofrerá e passará por uma transformação radical. No versículo 50, a palavra de Deus nos afirma que com esse corpo natural, atual, não poderemos entrar no céu. Mas no versículo 51, a palavra de Deus nos garante que aqueles que estão em Cristo serão transformados. Com esse corpo você não entra, mas você vai ser transformado. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 52, querido, nos revela como ocorrerá essa transformação. Veja aí o versículo 52, só o início. No momento, todos, mais uma vez, no momento, no abrir e fechar de olhos. O significado aqui, queridos, é que esse milagre glorioso será instantâneo, como um piscar de olhos. Como um piscar de olhos. Todos nós seremos transformados, louvado seja o nome do Senhor.
esse corpo será transformado. E quando isso acontecerá? Olha o texto, o que o texto diz? Ao ressoar da última trombeta. O texto completo diz: a trombeta soará. Irmãos, essa trombeta vai ser tocada no céu pelo anjo que o Senhor já designou. A trombeta, a última trombeta, ao ressoar da última trombeta. Essa trombeta soará. E o que é que vai acontecer? Olha para o texto. E nós seremos transformados. Vamos repetir mais uma vez. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amados, esse texto indica duas etapas distintas, mas que ocorrerão no mesmo evento. Duas etapas distintas, mas que ocorrerão no mesmo evento. Isso, ao som da última trombeta. Vamos analisar esses dois eventos. Olha para o texto. Os mortos ressuscitarão de que forma? De que forma, irmãos? Incorruptíveis. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas seus corpos já ressuscitarão incorruptíveis. Guarde isso no seu coração. Os que já morreram no Senhor vão ressuscitar primeiro, e os seus corpos já ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, livres de qualquer decadência ou fragilidade da mortalidade. Os mortos em Cristo ressuscitarão já em corpos glorificados. Que coisa extraordinária é essa, queridos? Quantas pessoas amigas que nós temos que já partiram, que estão mortos, sepultados, mas a Bíblia diz que eles vão ressuscitar e ressuscitarão já com o corpo glorificado, com o corpo incorruptível. Mas, queridos, eles não voltarão a viver em corpos mortais como antes, mas serão ressuscitados diretamente em corpos glorificados e imortais. Que coisa extraordinária isso! E aí a pergunta é: vale a pena servir o Senhor? Vale a pena se dedicar a Deus? Diante da maior tragédia da humanidade, que é a morte, nós temos a garantia que se passarmos por essa experiência, nós vamos ressuscitar com o corpo já glorificado, incorruptível. Mas o texto continua e diz: nós seremos transformados. Os crentes que ainda estiverem vivos no momento da ressurreição não passarão pela morte física. Em vez disso, seus corpos mortais serão instantaneamente transformados em corpos glorificados. E guarde isso, adequados para a eternidade. Aleluia. Corpo glorificado e adequado para morar nas mansões celestiais. Adequado para a glória celestial. Aleluia. O texto deixa claro, queridos, que os mortos ressuscitarão diretamente em um estado incorruptível e os vivos serão transformados. Os dois eventos ocorrerão ao mesmo tempo, mas com uma diferença na ordem do processo: ressurreição para os mortos e transformação para os vivos. A verdade é que todos, tanto os mortos quanto os vivos, participarão da incorruptibilidade e da imortalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunto: vale a pena servir ao Senhor? Vale a pena servir a esse Senhor que nos faz essas promessas? A verdade é que todos, tanto os mortos quanto os vivos, participarão da incorruptibilidade e imortalidade necessárias para entrar no reino de Deus, na glória celestial. E tudo isso acontecerá
no piscar de olhos. Vamos afirmar isso? E tudo isso acontecerá no piscar de olhos. Dá para imaginar isso? No piscar de olhos. Mortos ressuscitam e nós sendo transformados. É isso, queridos, o que nós podemos chamar de a celeste imortalidade. Vamos repetir o tema do nosso sermão todos? A celeste imortalidade. Toda essa glória, todo esse esplendor, toda essa maravilha, mortos, corpos já ressuscitados, glorificados, e nós transformados no corpo incorruptível. O versículo 53, queridos, fala de uma necessidade. Veja aí o versículo 53, vamos ler. Porque é necessário que este corpo mais uma vez, porque é necessário que este corpo corruptível se revista e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Amados, o nosso corpo, o seu corpo, será revestido da incorruptibilidade e da imortalidade. Eu acredito que muita gente já assistiu alguns filmes onde há todo um esforço em busca da imortalidade, né? Na busca da imortalidade eles acabam encontrando a morte. Em muitos filmes. Amados, a imortalidade não é uma invenção humana e nem da igreja. A imortalidade é promessa de Deus. Amém? A imortalidade é promessa de Deus. É a realidade da qual nós viveremos. Incorruptibilidade e imortalidade. A incorruptibilidade enfatiza a qualidade do corpo, que não pode se deteriorar ou sofrer os efeitos do pecado e da morte. A imortalidade destaca que esses corpos glorificados viverão sem a possibilidade da morte. E há um detalhe importante: o corpo espiritual glorificado não significa que ele será imaterial, será um corpo físico. Amém? Não vai ser um corpo imaterial, vai ser um corpo físico, mas completamente controlado e vivificado pelo Espírito Santo do Senhor. Ele será adequado para a vida celestial, livre das limitações da vida natural e perfeitamente habilitado para a nova existência na presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Nos versículos 54 e 55 está escrito, versículo 54: e quando esse corpo corruptível se revestir e o que é mortal se revestir de imortalidade, quando isso acontecer, vai ser em que velocidade? No abrir e piscar de olhos. Então se cumprirá o que, amados? A palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A palavra tragada, no texto original grego, pode ser traduzido como engolir, absorver ou tragar por completo. A palavra descreve como a morte será engolida ou destruída totalmente pela vitória de Cristo sobre ela. A ideia de tragar, queridos, expressa o conceito de aniquilar ou eliminar algo de forma completa, sem deixar vestígios. A morte, que parece ser invencível, será totalmente derrotada e destruída para sempre. Louvado seja Deus por isso. A morte será aniquilada pela vitória de Cristo. E o versículo 55 faz algumas perguntas. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Palavra zomba da morte. Nós vamos zombar da morte.
Isso expressa, queridos, o triunfo completo de Cristo sobre a morte e o pecado. E aí no versículo 56, Paulo explica a relação entre a morte e o pecado. E aí diz, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão, ou seja, a picada que traz a morte, é o pecado. A morte em sua forma original é resultado do pecado de Adão. E a força do pecado é a lei. A lei de Deus expõe a gravidade do pecado. A lei exige a morte como consequência do pecado. Meus irmãos, Paulo inicia falando da necessidade de uma transformação radical em nosso corpo. Segue falando que esse milagre vai acontecer no abrir e piscar de olhos. Mas chega agora e fala da ligação do pecado com a morte e da lei que exige a punição para o pecado. Parece um anticlímax. Mas aí a gente chega ao versículo 57. Eu gostaria que todos lessem. Por gentileza, todos vamos ler isso com bastante vibração. Todos, graças a Deus que nos dá a vitória. Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos podem dar glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Amados, esse texto fala de vitória. Fala da vitória, da nossa vitória. A vitória sobre o pecado e a vitória sobre a morte. Nós caminhamos para a vitória final. No final, nós caminhamos para a vitória. Bendito seja Deus. E tudo isso por conta de quem? Do nosso mérito, da nossa caridade, dos nossos dons, dos nossos talentos, a nossa capacidade, a nossa competência. Tudo isso por conta do homem. Por conta de quem? Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, por intermédio dele. É por isso que a honra tem que ser só dele, a glória tem que ser só dele, em todas as situações da vida, em termos da salvação e em termos de todas as outras bênçãos materiais e terrenas. Tudo vem dele, e tudo é graças a ele, e a glória dele. E aí no versículo 58, nós temos a aplicação de todas essas verdades. Vamos ler o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, olha o que o texto está dizendo, considerando essa celeste imortalidade, todas essas bênçãos aqui narradas e reveladas, devemos ser firmes. Eu não sei como é que você veio para esse culto hoje ou como você está em casa. Talvez vacilante, com algumas dúvidas, com alguns questionamentos, alguns válidos, outro puramente indução de Satanás. Eu não sei como está o seu coração, mas Deus está dizendo para você através da sua palavra, seja firme na fé, não abra mão dessa fé, não abra mão dessa revelação divina, porque o que está escrito vai acontecer. Eu vou repetir, o que está escrito vai acontecer. O que está escrito vai acontecer. Seja firme e inabalável, não deixe se abalar com as coisas que já aconteceu com você, com a queda que veio à sua porta, à sua casa, à sua vida. Não se abale com isso. É claro que a gente se entristece, mas não se abale ao ponto de ficar prostrado, porque o homem cai, mas Deus levanta. Deus levanta. Não existe situação que Deus não possa mudar, não possa transformar. Se Ele pode transformar o nosso corpo, se Ele vai nos dar um corpo imortal, incorruptível, imagine as situações adversas da vida que são menores do que esse grande milagre. E o texto ainda diz, seja abundante na obra do Senhor, junto tesouros, mas tesouro dos céus, onde o ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer.
É lá a nossa morada celestial. Para chegarmos lá, esse corpo tem que ser transformado e será por causa de Jesus Cristo nosso Senhor. O texto é claro quando diz: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é, tudo que você faz para o Senhor não é vão. Os seus dízimos que você entrega em devolução ao Senhor, isso não é vão. Pode ser até zombaria por parte de alguns, incredulidade da parte dos outros, mas não é vão aos olhos do Senhor. As ofertas que fazemos, o serviço do qual nós nos envolvemos, nos dedicamos, amados, não é vão tudo o que nós fazemos para o Senhor, mas tem que ser para o Senhor, tem que ser para a glória do Senhor. E concluindo, pastor João, por gentileza, será que realmente vale servir a Deus? Quem poderia pensar em promessas tão extraordinárias? Quem pode garantir o cumprimento dessas promessas? Não é alguém que nunca fez, que nunca operou nada. Não, não é alguém assim. É o Deus que já criou todas as coisas. É o Deus que é o Senhor, que é poderoso, que é todo poderoso. Ele fez, Ele fará. Ele diz que vai fazer, porque Ele já fez coisas grandiosas. E aí eu convido você a voltar para Malaquias, capítulo 3, para lermos os versículos 16 a 18. O povo estava murmurando, o povo de Israel, dizendo: não valeu a pena servir ao Senhor, porque a visão deles estava limitada, porque a esperança deles estava apenas aqui na terra, porque havia comparações, e comparações não justas, não espirituais, não dignas de Deus. E o sentimento que estava tomando conta do coração deles é que não estava valendo a pena servir ao Senhor. Mas aí o versículo 16, olha o que diz o texto sagrado. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Havia um memorial escrito diante de quem? Dele, de Deus, para com que os temem e para que os que se lembram do seu nome. Irmãos, o que nós fazemos para Deus está registrado. Amém? A memorial da nossa vida, da nossa história, dos nossos atos, das nossas obras, da nossa dedicação ao Senhor. E aí o versículo 17 tem uma coisa tão extraordinária. Eles serão para mim particular tesouro. Você é particular tesouro de Deus. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, o que é que diz o texto? Poupá-lo-ei como homem poupa seu filho que o serve. Então vereis, versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vale a pena servir a Deus, vale a pena manter a fé, vale a pena se dedicar. Vamos ficar em pé, vamos louvar. Aleluia.